Quinta-feira de horror na Espanha. Várias bombas explodiram simultaneamente em estações de trem de Madrid no começo da manhã, no horário de maior movimento de passageiros. Pelo menos 186 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. Foi o maior atentado terrorista da história da Espanha. O governo decretou 3 dias de luto no país. Madrid virou uma zona de guerra. A capital da Espanha nunca tinha sofrido um ataque terrorista parecido. O pior das últimas 2 décadas na Europa. Eram 7h30 da manhã, hora local, e os trens estavam lotados de gente que chegavam para trabalhar. Gente que vive nas pequenas cidades dormitórios ao sul e leste de Madrid. Na hora do rush, explosões devastaram os vagões dos trens. A primeira na estação de Atocha, uma das 2 maiores no centro da capital. 3 outras nas estações de El Pozo e Santa Eugênia. A polícia logo montou uma imensa operação de emergência, fechando ruas no centro para que os feridos pudessem ser socorridos. Mesmo assim, era gente demais. Inicialmente, as pessoas foram sendo atendidas na própria estação de Atocha. Passageiros ajudavam os que estavam em piores condições. Os hospitais ficaram lotados. 4 trens foram atingidos e a primeira hipótese é que em cada um, mochilas com cerca de 15 quilos de explosivos teriam sido detonadas. No meio de tanto horror, começaram as perguntas. Quem e por quê? A primeira tinha na cabeça de cada espanhol uma resposta fácil. O ETA é um grupo terrorista basco que quer a independência do País Basco, uma região que fica no norte da Espanha, no sul da França. 40 anos de violência tornaram o ETA sinônimo de violência política. As autoridades espanholas apontaram o dedo da culpa também logo para o ETA, mas um representante do braço político do grupo, numa coletiva, não só negou a autoria dos atentados, mas também acusou grupos radicais islâmicos, algo como a Al-Qaeda. De fato, atentados coordenados com tantos mortos é uma marca da Al-Qaeda. O ETA antes tinha matado no máximo 21 pessoas num atentado, algo quase 10 vezes menor em termos de escala de tragédia. A reação internacional foi de um horror coletivo. Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, os principais líderes europeus expressaram a condenação ao terrorismo e condolências para os espanhóis. O Parlamento Europeu fez um minuto de silêncio e já instituiu o dia 11 de março como Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo. Nesse atentado, uma singular coincidência. 11 de março, 11 de setembro, exatos 6 meses de diferença. Para a Al-Qaeda, atacar a Espanha até teria lógica, porque o governo espanhol de José María Aznar foi e é um dos principais aliados dos Estados Unidos, de George Bush. Tem até tropas no Iraque. Mas o caso contra o grupo ETA ganha força quando se sabe que no dia 29 de fevereiro, menos de 2 semanas atrás, a polícia espanhola prendeu 2 terroristas do ETA que tentavam entrar em Madrid com 500 quilos de explosivos, suficientes para causar algo muito parecido ou até pior do que a tragédia de hoje. Logo cedo, nós conversamos por telefone com um brasileiro que está de férias em Madrid. O jornalista Bruno Lourenço Reis estava num trem ao lado de uma das linhas atingidas e nos contou o que viu. Eu estava indo em direção à estação de trem aqui central, a Atocha. Dessa estação eu iria para Sevilha, para conhecer mais essa cidade. E o nosso trem parou. Aí a gente, pô, o que aconteceu? Aí a gente olhou para o lado e viu que um outro trem estava estourado. Eu achei que havia sido um descarrilhamento, uma batida, alguma coisa. Aí que foi passando o tempo e a gente foi vendo saindo os feridos. Aí abriram a porta do nosso trem, a gente desceu e foi em direção. E aí algumas pessoas pelo celular começaram a comunicar, foi uma bomba, foi uma bomba. Souberam que tinha sido bomba, começaram a chorar e ficar mais nervosas. E as pessoas dos prédios do lado começaram a jogar cobertores lá para auxiliar os feridos. Isso foi uma coisa bonita. O povo aqui espanhol é bastante solidário e aqui a televisão inclusive está falando para ninguém mais se dirigir aos hospitais, porque estão lotados, não aguentam, não tem condição de atender tantos doadores aqui que se dispuseram, né, a colaborar num momento difícil como esse. O horário, 7h30, 7h40 da manhã, é o horário do rush. As pessoas estavam indo para o trabalho. Então foi bastante cruel, né, eles botarem um atentado desse para matar o quê? Trabalhador.
Agora há pouco, o chefe do setor de imprensa da Embaixada do Brasil em Madrid confirmou que não há notícias de brasileiros feridos nos atentados. Guilherme Friaça disse que ainda não foi divulgada a lista oficial de mortos e feridos. Houve alguns brasileiros que procuraram a Embaixada querendo notícias de seus familiares, e a atuação da Embaixada está sendo no sentido de tentar conseguir essas notícias dentro das nossas possibilidades. O que a gente tem dito a todas as pessoas é que é uma situação muito triste, que a Espanha está em estado de choque e comoção, assim como nós, mas que não há motivo para pânico, que a situação está sob controle. As autoridades espanholas insistem de que está tudo sob controle e nós acreditamos nisso. Os turistas que se encontram aí, que precisarem de algum auxílio para embarcar esses dias de volta ao Brasil, os senhores darão algum tipo de auxílio especial? A Embaixada continuará desempenhando as mesmas funções que desempenha normalmente e está aberta para ajudar a todos os brasileiros que necessitem ajuda. O que deve se esperar das eleições de domingo agora? Haverá repercussões, mas qualquer apostar por alguma dessas repercussões seria um puro exercício especulatório. Ainda nesta edição, você acompanha novas informações sobre o maior atentado da história da Espanha. A polícia francesa intensificou a fiscalização dos veículos que cruzam de um país para o outro, especialmente os caminhões com carga pesada. As polícias dos dois países trabalham juntas numa operação contra o grupo ETA, que luta por um Estado independente no território que vai do norte da Espanha ao sudoeste da França. O grupo separatista ETA atua há 45 anos na Espanha. Nesse período, uma série de atentados provocou a morte de cerca de 900 pessoas. ETA é a sigla de uma expressão que em português significa Pátria Basca e Liberdade. O grupo foi criado em 1959 por dissidentes do Partido Nacionalista Basco. Ele defendia a autonomia da região basca com a criação de um país e o fim do regime do ditador Franco. O novo país abrangeria territórios da Espanha e da França. A história de violência do ETA começa em 69, quando integrantes da ala radical iniciaram uma série de atentados contra autoridades espanholas. Em 73, o grupo matou o primeiro-ministro e sucessor de Franco, o almirante Luís Carrero Blanco. Em 75, Franco morreu e a Espanha passou por um processo de redemocratização. O País Basco, formado por 7 províncias, 3 do lado francês e 4 do lado espanhol, ganhou autonomia parcial. Hoje vivem na região cerca de 2,5 milhões de pessoas que falam um idioma próprio. Com as mudanças na política, parte dos militantes deixou o grupo, mas os ataques não terminaram. O ETA ficou mais agressivo e perdeu o apoio da população, que saiu às ruas para protestar contra a violência. O Comando Madrid, um braço do ETA formado em 80, começou a atuar de maneira regular. Atentados à bomba ou assassinatos frios, com tiro na nuca da vítima, viraram a marca registrada da facção. Em 95, 2 grandes atentados fracassados, um contra o rei Juan Carlos e outro contra o atual chefe de governo, José María Aznar. A comunidade internacional condenou o ataque terrorista em Madrid. Hoje de manhã, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ligou para o primeiro-ministro espanhol assim que soube das explosões e condenou fortemente o ataque. Vamos ao vivo, direto de Nova York, a correspondente Cristina Serra tem as informações. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Sandra. O presidente George Bush, por meio da assessoria da Casa Branca, condenou os cruéis atentados em Madrid. A Espanha é um aliado de primeira hora dos americanos e apoiou desde o começo a guerra contra o Iraque. Há 1.300 soldados espanhóis no Iraque. Apesar do governo espanhol atribuir o atentado ao grupo ETA, é importante lembrar que a organização terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden fez ameaças a todos os aliados dos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, se disse chocado e indignado com um massacre sem sentido de pessoas inocentes. A Bolsa de Valores de Nova York abriu em queda, em parte pela preocupação dos investidores com as consequências dos atentados. Sandra. Obrigada, Cristina. E o governo brasileiro acaba de divulgar uma nota oficial sobre os atentados. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Adriana Araújo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Sandra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagens de pêsames e solidariedade ao rei da Espanha, Juan Carlos, ao primeiro-ministro José María Aznar e às vítimas do atentado. Lula disse que todo o Brasil está de luto e considerou que este ato bárbaro viola os princípios mínimos de respeito aos direitos humanos e de convivência civilizada.
Sandra. Obrigada, Adriana. A rainha Sofia da Espanha e o príncipe Felipe estão neste momento visitando feridos nos hospitais de Madrid. Agora há pouco, o primeiro-ministro José María Aznar pediu firmeza na luta contra os terroristas e disse que com o grupo ETA não há negociação possível. A manhã dessa quinta-feira foi de desespero para a comunidade espanhola que vive em São Paulo. Na Câmara de Comércio de Madrid, os funcionários levaram horas para conseguir notícias de parentes e amigos na Espanha. Marisa trabalha na Câmara de Comércio de Madrid, em São Paulo. Assim que chegou ao escritório, soube da notícia. Desesperada, foi em busca de informação. A irmã mais nova estuda na capital espanhola e todos os dias vai de trem de Guadalajara, cidade vizinha, ao centro de Madrid. As bombas explodiram no meio do caminho. Depois de várias tentativas, Marisa conseguiu conversar com a mãe pelo telefone e chorou ao saber que um amigo ficou ferido no atentado. Pois muito mal está. Mais tranquila, Marisa diz que a irmã saiu tarde de casa hoje e que não pegou o trem. Ela foi para Madrid, em qualquer caso, pegou o ônibus e foi para lá, mas eu não sei se terá chegado lá porque falaram para mim que está tudo parado, que a polícia não está tentando encontrar gente. Todas as pessoas que conhecem que aconteceu algo com elas, uma pessoa que mora aí perto da minha casa está ferida muito grave, é uma pessoa muito jovem, então a gente fica assim lá também muito triste. Bernardo também tem parentes em Madrid, já sabe que estão todos bem. A preocupação agora é com os amigos. Já mandou e-mails, telefonou, mas não consegue notícias. É uma coisa muito chocante, muito espantosa, não? Para mim, que não posso acreditar. Pelo menos a minha família está bem, isso fica mais tranquilo. Totalmente, com certeza, mas ainda fico esperando notícias dos amigos que moram lá na Espanha. O Jornal Hoje fica por aqui, outras notícias você acompanha a qualquer momento e esta noite no Jornal Nacional. A gente volta amanhã logo depois do Globo Esporte. Até lá. Subiu para 190 o número de mortos no maior atentado da história da Espanha. Apenas 50 já foram identificados e o número de feridos passa de 1.400. 7 bombas explodiram simultaneamente em várias estações de trem no começo da manhã, horário de maior movimento de passageiros. Madrid virou uma zona de guerra. A capital da Espanha nunca tinha sofrido um ataque terrorista parecido, o pior das últimas 2 décadas na Europa. Eram 7h30 da manhã, hora local. E os trens estavam lotados de gente que chegavam para trabalhar. Gente que vive nas pequenas cidades dormitórios ao sul e leste de Madrid. Na hora do rush, explosões devastaram os vagões dos trens. A primeira na estação de Atocha, uma das 2 maiores no centro da capital. 3 outras nas estações de El Pozo e Santa Eugênia. A polícia logo montou uma imensa operação de emergência, fechando ruas no centro para que os feridos pudessem ser socorridos. Mesmo assim, era gente demais. Inicialmente, as pessoas foram sendo atendidas na própria estação de Atocha. Passageiros ajudavam os que estavam em piores condições. Os hospitais ficaram lotados. 4 trens foram atingidos e a primeira hipótese é que em cada um, mochilas com cerca de 15 quilos de explosivos teriam sido detonadas. No meio de tanto horror, começaram as perguntas. Quem e por quê? A primeira tinha na cabeça de cada espanhol uma resposta fácil. O ETA é um grupo terrorista basco que quer a independência do País Basco, uma região que fica no norte da Espanha, no sul da França. 40 anos de violência tornaram o ETA sinônimo de violência política. As autoridades espanholas apontaram o dedo da culpa também logo para o ETA, mas um representante do braço político do grupo, numa coletiva, não só negou a autoria dos atentados, mas também acusou grupos radicais islâmicos, algo como a Al-Qaeda. De fato, atentados coordenados com tantos mortos é uma marca da Al-Qaeda. O ETA antes tinha matado no máximo 21 pessoas num atentado, algo quase 10 vezes menor em termos de escala de tragédia. 11 de março, 11 de setembro, exatos 6 meses de diferença. Para a Al-Qaeda, atacar a Espanha até teria lógica, porque o governo espanhol de José María Aznar foi e é um dos principais aliados dos Estados Unidos, de George Bush. Tem até tropas no Iraque.
Mas o caso contra o grupo ETA ganha força quando se sabe que no dia 29 de fevereiro, menos de 2 semanas atrás, a polícia espanhola prendeu 2 terroristas do ETA que tentavam entrar em Madrid com 500 quilos de explosivos, suficientes para causar algo muito parecido ou até pior do que a tragédia de hoje. O ETA luta pela criação de um Estado independente na região basca, que fica no norte da Espanha e ao sul da França. O grupo foi criado há 45 anos e matou quase 900 pessoas em ações terroristas. A primeira vez que o ETA utilizou métodos violentos para chamar a atenção para a campanha separatista foi em 61, 2 anos depois da organização ter sido criada. Militantes tentaram descarrilar um trem que transportava políticos espanhóis. Em 73, o ETA assassinou o primeiro-ministro e sucessor do general Franco, o almirante Luis Carrero Blanco. 2 anos depois, Franco morreu. A Espanha passou por um processo de redemocratização. O país basco, formado por 7 províncias, 3 do lado francês e 4 do lado espanhol, ganhou autonomia parcial. Com as mudanças na política, alguns militantes deixaram o grupo. Na década de 80, o ETA se tornou mais agressivo e partiu para ataques terroristas contra civis. Em 95, a organização tentou matar o líder do conservador Partido Popular, José María Aznar, atual primeiro-ministro da Espanha. 3 anos depois, os principais partidos do país iniciaram negociações para tentar pôr fim à violência. O ETA anunciou uma trégua, mas o governo não aceitou discutir a independência do território basco. Em 99, os ataques terroristas contra alvos civis e políticos recomeçaram. Em março do ano passado, a justiça espanhola decidiu banir o partido Batasuna, o braço político do ETA. Tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos consideram o grupo separatista uma organização terrorista. Logo depois dos atentados, o governo espanhol convocou uma reunião de emergência do ministério e decretou 3 dias de luto no país. O primeiro-ministro, José María Aznar, disse que não vai negociar com criminosos, nem fazer concessões a terroristas. Aznar também convocou os espanhóis a irem às ruas amanhã para protestar contra o que chamou de ato bárbaro. José María Aznar disse que o dia hoje entra para a história como o dia da infâmia. Sem acusar diretamente o grupo separatista basco ETA, Aznar disse que uma minoria de fanáticos não pode destruir a unidade da nação e prometeu punir os culpados. O primeiro-ministro admitiu que a polícia falhou por não ter evitado o atentado, mas afirmou que não vai descansar enquanto não derrotar os terroristas e anunciou que vai dar toda a assistência às famílias das vítimas. Aznar elogiou as equipes de resgate e os voluntários que doaram sangue e não mediram esforços para ajudar os feridos. O primeiro-ministro espanhol afirmou que não vai negociar com os criminosos e vai ser firme na luta contra os terroristas. O presidente americano George W. Bush ligou para o primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, para prestar condolências. Ele condenou os ataques realizados contra os trens em Madrid. A correspondente Cristina Serra tem as informações. O presidente George Bush condenou publicamente os cruéis atentados em Madrid. Assim que soube dos atentados, Bush telefonou para o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, manifestando solidariedade. Bush agradeceu o empenho da Espanha na luta contra o terrorismo e afirmou que os americanos estão totalmente ao lado dos espanhóis. A Espanha é um forte aliado dos americanos e apoiou desde o começo a guerra contra o Iraque. Há 1.300 soldados espanhóis colaborando com a ocupação do Iraque. Apesar do governo espanhol atribuir o atentado ao grupo ETA, é importante lembrar que a organização terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden fez ameaças a todos os aliados dos Estados Unidos. A Bolsa de Nova York abriu em queda, em parte pela preocupação dos investidores com as consequências dos atentados. Agora à tarde, o presidente Bush estará aqui em Nova York, onde vai participar da inauguração de um memorial em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro. E cabe lembrar a coincidência das datas dos 2 atentados, 11 de setembro aqui nos Estados Unidos e 11 de março em Madrid. Durante a inauguração do memorial, estão previstos protestos de organizações não governamentais contra o fato de Bush estar usando cenas de destruição no World Trade Center na sua propaganda eleitoral pela televisão. Voltamos aos estúdios da Globo News, no Rio de Janeiro. O secretário de Estado americano Colin Powell ofereceu ajuda à Espanha para encontrar os responsáveis pelo atentado.
No Vaticano, o Papa João Paulo II classificou o ataque de execrável e mandou condolências ao arcebispo de Madrid, o cardeal Antônio Maria Rocco. Líderes da Europa também criticaram o ataque e demonstraram solidariedade ao povo espanhol. De Bruxelas, Letícia Fonseca. Os atentados em Madrid são o pior ato terrorista da história da União Europeia. Em Bruxelas, todas as bandeiras em frente aos prédios das instituições estão a meio mastro. O presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi, afirmou que a Europa inteira se solidariza à dor dos espanhóis, pois todos os europeus são também vítimas destes ataques. O presidente do Parlamento Europeu, Pat Cox, classificou os atentados de declaração de guerra contra a democracia e pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas dos atentados. O alto representante da política externa do bloco, Javier Solana, declarou que o terrorismo não vai afastar a Europa de seu rumo democrático. O primeiro-ministro irlandês, Bertie Ahern, em nome da presidência da União Europeia, afirmou ser um ataque ao processo democrático. O Conselho da Europa qualificou os atos de barbárie. No Vaticano, o Papa João Paulo II condenou a série de explosões que chamou de execráveis. A tragédia em Madrid foi também duramente condenada pelos líderes europeus. O ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Jacques Straw, afirmou que as atrocidades são um ataque repugnante ao princípio da democracia europeia. Na Alemanha, o ministro das Relações Exteriores, Joschka Fischer, classificou os atentados de abomináveis. O presidente francês, Jacques Chirac, afirmou que não há justificativas para atos irresponsáveis. O presidente da Itália, Carlo Ciampi, disse que a tragédia em Madrid reitera a necessidade de mais ação da comunidade europeia e internacional no combate ao terrorismo. Letícia Fonseca, de Bruxelas, para a Globo News. A França decidiu reforçar a segurança na fronteira com a Espanha. No início do mês, uma ação conjunta de policiais dos dois países impediu que um caminhão com placa francesa levasse explosivos para a Espanha. O material seria usado no atentado contra o casamento do príncipe espanhol Felipe de Bourbon em maio. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, condenou duramente o atentado na Espanha. Ele disse que qualquer ação terrorista é inaceitável. Kofi Annan disse que os terroristas devem ser identificados e levados à justiça. Ele afirmou ainda que as resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU são muito claras. Qualquer ação que mata inocentes é considerada terrorista. Segundo Kofi Annan, o terrorismo é moralmente inaceitável, não importa o motivo ou a causa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse no fim da manhã que o Brasil está de luto por causa dos atentados em Madrid. O presidente enviou mensagens de apoio ao rei Juan Carlos e ao primeiro-ministro José Maria Aznar. Os detalhes com a repórter Poliana Brita. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, falou agora há pouco sobre os atentados terroristas em Madrid, na Espanha. Ele disse que um ato tão brutal desperta revolta e choque e que não há palavras para descrever o que aconteceu. Segundo o ministro, ainda não há registros de vítimas brasileiras, mas a Embaixada do Brasil na Espanha está atenta. O Itamaraty também divulgou as notas que o presidente Lula mandou ao governo da Espanha. Ao rei Juan Carlos, o presidente manifestou profundos pêsames e solidariedade em nome de todo o povo brasileiro. Disse que o Brasil está de luto pelas vítimas do atentado e que nada pode justificar tamanha agressão. O presidente também condenou veementemente os atentados e se diz convencido de que a democracia espanhola vai saber responder aos autores dos atentados. Poliana Brita, de Brasília, para o Em Cima da Hora. O chefe do setor de imprensa da Embaixada do Brasil em Madrid, Guilherme Friaça, confirmou que não há notícias de brasileiros feridos nos atentados. Ele disse que o momento é de tristeza, mas tentou tranquilizar os brasileiros, afirmando que o governo espanhol garantiu que a situação está sob controle. A manhã desta quinta-feira foi de preocupação e de ansiedade para a comunidade espanhola em São Paulo. Na Câmara de Comércio de Madrid, os funcionários levaram horas para conseguir notícias de parentes e de amigos na Espanha. Marisa trabalha na Câmara de Comércio de Madrid, em São Paulo. Assim que chegou ao escritório, soube da notícia. Desesperada, foi em busca de informação. A irmã mais nova estuda na capital espanhola e todos os dias vai de trem de Guadalajara, cidade vizinha, ao centro de Madrid. As bombas explodiram no meio do caminho. Depois de várias tentativas, Marisa conseguiu conversar com a mãe pelo telefone e chorou ao saber que um amigo ficou ferido no atentado. Pois muito mal está.
Mais tranquila, Marisa diz que a irmã saiu tarde de casa hoje e que não pegou o trem. Ela foi para Madrid, em qualquer caso, pegou o ônibus e foi para lá, mas eu não sei se terá chegado lá porque falaram para mim que está tudo parado, que a polícia não está tentando encontrar gente. Todas as pessoas que conhecem que aconteceu algo com elas, uma pessoa que mora aí perto da minha casa está ferida muito grave, é uma pessoa muito jovem, então a gente fica assim lá também muito triste. Bernardo também tem parentes em Madrid, já sabe que estão todos bem. A preocupação agora é com os amigos. Já mandou e-mails, telefonou, mas não consegue notícias. É uma coisa muito chocante, muito espantosa, não? Para mim, que não posso acreditar. Pelo menos a minha família está bem, isso fica mais tranquilo. Totalmente, com certeza, mas ainda fico esperando notícias dos amigos que